Para você, uma ótima noite. No ar, mais uma edição do Plantão 47 especial de terça-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes, feriado nacional. E você acompanhando essa edição especial do Plantão, tratando do assunto do momento, né? Coronavírus, da Covid-19. Você que tem dúvidas, tenho certeza que você vai gostar e muito deste programa de hoje. Lembrando que o nosso programa fica disponível nas nossas plataformas, no YouTube, no Instagram e também no facebook.com/tvplanweb. Para participar conosco, eu recebo hoje ela que é farmacêutica, a doutora Iula Merola. Boa noite, bem-vinda ao Plantão. Obrigada novamente, boa noite, obrigada pelo convite. Ela é médica, a doutora Aline Bonora. Boa noite, bem-vindo ao Plantão. Boa noite, Paulo. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Nós é que agradecemos. Lembrando, o nosso programa é gravado, mas você pode encaminhar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp também. Responderemos posteriormente, tá bom? 999-27-3591. O mundo parou e o Brasil, consequentemente, também parou com essa pandemia que tem cada dia mais, doutora Iula, botando medo nas pessoas. É claro que a informação, né, em muitas oportunidades chegam erroneamente até as pessoas, né, porque tem a questão da fake news também, mas, de certa forma, as pessoas, pelo menos que a gente vê, não estão conseguindo lidar com essa situação. A maioria delas, principalmente. Principalmente a questão da saúde pública. Sim, porque assim, é um vírus, né, Paulo? Ele é desconhecido, né? Ele é silencioso, então quando a gente não conhece, quando é o desconhecido, ele traz medo, ele traz angústias. Então é para todos nós, não é só para a população, até para os cientistas. Quando a gente se depara com alguma coisa que a gente não conhece, a gente vai para a reclusão, vai para o medo. E aí o medo, fake news, ele toma conta disso. A gente está aprendendo com ela, ainda os cientistas estão debruçados, né? A Organização Mundial de Saúde ele faz um movimento para trabalhar nisso, mas ainda, é como eu falo, ele é um vírus, ele é muito difícil. Ele tem um negocinho lá dentro chamado DNA. O DNA, ele tem várias diferenças lá, códigos genéticos, que é o genoma, né? O código genético, e que faz com que a gente ainda não conheça ele muito bem. Então isso é difícil. Doutora Aline, nós estamos aprendendo com isso? Todo mundo? Eu acho aprendendo de todas as formas. De todas as formas. Nem só, a gente não consegue falar em relação só à saúde, né? Eu acho que o mundo está mudando a forma de se relacionar, de percepção, de empatia, de olhar para o próximo. Eu acho que é um momento ímpar que, pelo menos a minha geração, a nossa geração nunca viveu. E, com certeza, se há um lado positivo para tudo isso, a gente sabe que é o crescimento, né? Da ciência, do ser humano e de todos os aspectos que a gente pode envolver aí com as transformações que estão acontecendo. A gente acompanha os noticiários até mesmo, né, em outros países. Aliás, todos os países estão tentando, né, chegar até a vacina, né, da Covid-19. A última participação da doutora Iula aqui no Plantão, você citou que pode ser entre 1 ano, 2 anos. Isso depende muito. Depende de quanto as pessoas, os cientistas vão conseguir achar, porque a vacina ela é um anticorpo, né? Então vai ser difícil você entender o mecanismo de ação do vírus. Ele é muito complicado. Ele assim, estão falando que é um vírus tão especial que não está conseguindo entender o DNA dele. Então por isso que ainda não conseguiu. Já ontem já Israel e se eu não me engano a França já começaram a fazer os primeiros testes de uma possível vacina. Estão começando os primeiros testes, né, Aline? Os primeiros testes de uma possível. Se todo nesse processo que a gente chama in vitro, o que é in vitro? Antes do ser humano, é os testes que a gente tem hoje, darem certo, aí vai para a etapa que a gente gosta muito, que é chamada clínica, que a gente começa a testar em seres humanos. Mas assim, de tudo que a gente conhece, que eu trabalho nessa área, trabalhei muito tempo, só 7% da pesquisa feita que a gente chama de bancada, que é o pré-clínico in vitro, consegue ir para frente, Paulo. Só 7%? Só 7%. Por qual motivo? Porque assim, dentro de um laboratório você tem tudo controlado, né? Você está, como a gente fala, bancada de laboratório, eu tenho o que a gente chama a cobaia, né? Que é o nosso hamster, monitorado, temperatura, tudo está muito controlado. Na hora que você vai para um ser humano, você vai testar em seres humanos, eu tenho todas as variáveis suas. Ele está fora do ambiente. Está fora do ambiente. E aí cada organismo funciona de um jeito, né? Isso para medicamento, para vacina, então é uma responsabilidade muito grande.
Imagina a vacinação em massa que vai acontecer, né, Eula? São bilhões de pessoas, então, para ter certeza que essa vacina é segura, vai funcionar e vai cumprir o propósito dela, que é prevenir, os cientistas têm que estar muito seguros de que isso funcione. E falam-se que nos melhores dos cenários é no mínimo 2 anos, né? É mais ou menos isso que acontece com vacina. Pode anteceder, pode demorar, mas é mais ou menos esse tempo, de 1 a 2 anos, né, Eula? E é isso que a gente fala que é imunidade por rebanho. É um nome feio, né? Mas é o que a gente chama imunidade por rebanho. Esse isolamento social é só para vocês entenderem. Como a gente ainda não tem a vacina, esse contato que todo mundo fala assim, a pessoa que já pegou, a pessoa já está imune. Esse contato algumas pessoas, entre as pessoas, é fazer uma imunidade por rebanho também, tá? Exemplo, não tive, tá, gente? Mas uma pessoa teve a Covid, ela fica imunizada, teve contato com outra pessoa que ficou imunizada, então a gente vai fazendo isso que a gente chama de imunidade por rebanho. Mas não dá ainda para a gente fazer essa imunidade rebanho geral, né? Vamos liberar o isolamento social para todo mundo ir junto, porque a gente não tem estrutura para essa imunidade por rebanho. Aliás, isso tem causado uma polêmica danada, né? Quando eu disse que às vezes as pessoas... Né, e longe, viu, pessoal, não é o intuito do programa em debater a política aqui, mas eu percebo muita confusão também nessa questão, né? A pessoa tem que ficar isolada, não tem que ter o isolamento, né? Tem que voltar a trabalhar, não tem que voltar a trabalhar. E isso tem despertado, né, nas pessoas um ódio tremendo, principalmente nas redes sociais. E penso eu que poucas das pessoas, mas essas poucas têm atrapalhado e muito em querer deixar a ciência de lado, que é o mais importante nesse momento. Eu acho que a gente tem que olhar para os números, né, e o que a ciência fala. Quando a Eula fala de imunidade por rebanho, por que a gente não tem a capacidade disso ainda? Porque se a gente se infectar como um todo para adquirir anticorpos e estar imunizado contra a doença de uma forma que não seja pela vacina e sim pela doença, a gente está dando um tiro no escuro, né, uma roleta russa. Quem que vai morrer, né? Então a gente não sabe. Se a gente for voltar à vida como era antes, sem nenhum tipo de isolamento social, a gente corre o risco de todo mundo se infectar, porque a gente já sabe que esse vírus tem um poder de infecção muito grande. Então os jovens, a gente sabe que na maioria das vezes, não todas, porque a gente vê repetidamente jovens, crianças sim se infectando e morrendo, mas aí é uma roleta russa, porque todos vão se infectar, vão se imunizar sim, mas quem que vai colher a pior desfecho dessa história, né? Então, aí é o que realmente os cientistas e os médicos começam a questionar em relação se é o momento ou se não é, para a gente, quanto mais tempo ganhar, acredito eu, mais próximo a gente vai estar da vacina e mais pessoas vão ser salvas. Então, é uma situação difícil, né? Deixa eu dar um recado para você que está acompanhando o plantão do Posto Pampa. Em Poços de Caldas, nossos enfermeiros e médicos da rede pública, policiais, guardas municipais e servidores públicos estão se locomovendo para suas residências em seus próprios veículos pelas restrições do transporte coletivo. Por isso, o Posto Pampa está revendendo seu combustível a esses profissionais a preço de custo. Estará também doando uma quantidade de combustível para ambulâncias municipais e do SAMU, enquanto durar a pandemia, e reduzindo suas margens de 10% para 4,5% para o restante da população. Posto Pampa, em Poços de Caldas. Posto Pampa, na Remígio Prézia 609, em frente à delegacia, hoje com a doutora Aline Bonora e também a doutora Eula Merola. O tema de hoje é essa pandemia, né, o coronavírus. Como que nós vamos entrar agora no inverno, né? Vamos ter uma mudança de clima e fica aquela questão, né? As pessoas vão, né, pegar um resfriado. E aí, como que vai ficar o sistema de saúde nesse momento, né? Com aquela dúvida, principalmente para vocês médicos, né? A gente sabe que nesse período de outono e inverno a gente tem vários vírus circulando, né? A gente tem o influenza, que a gente abrange o H1N1, H2N3, que é esses vírus que a gente está fazendo a vacinação agora. Então é muito importante, um tópico que a gente tem que pensar, que todos os anos, gente, não é só nesse. Eu percebi um movimento muito diferente esse ano, porque até o ano passado eu tinha que convencer meus idosos que a vacina era importante, porque eles sempre têm o discurso, eu não vou tomar porque ano passado eu tomei a vacina e fiquei doente, e é muito difícil fazer com que o idoso compreenda
que não foi um efeito colateral e não é um efeito colateral da vacina, porque a vacina é com vírus inativado, então ela não tem um potencial de causar doença. O que acontece é justamente isso, Paulo, que você está falando, nesse período de inverno, de outono, a gente tem muito vírus circulando. Então, provavelmente, essa gripe, resfriado que esse indivíduo pegou no período que ele vacinou, ele já contraiu um vírus que não era aquele contemplado na vacina para se imunizar e ficou com sintomas e atribuiu, por ser no período que a gente está vacinando, aquela doença vacina. Então, muitos idosos, muitas pessoas falam isso, né? Não vou vacinar porque eu vacino e fico gripado mesmo assim. Ou foi uma reação adversa da vacina. Então, agora a gente tem que usar o que a gente já tem, que é a vacina para esses outros tipos de vírus, para a gente tirar esse fator confusional e fazer essa proteção dessas pessoas e entender que nem todo resfriado ou gripe vai ser o coronavírus, mas como a gente ainda não tem a testagem em massa, qualquer sintomático vai ser suspeito. E aí tem uma boa notícia em cima disso, porque eu noticiei na semana passada, aqui no plantão, nós tivemos a vacinação, né, e os números aumentaram. Foram bons, né? O percentual aumentou, isso é importantíssimo. Porque né? o pessoal está com a sensação de que vai se proteger mais e agora estão se conscientizando. Temo eu que algumas pessoas ficam ainda na dúvida se essa vacina vai proteger com o corona, né? Tem algumas pessoas que eu acho que estão indo nesse pensamento e... Não, e realmente eu recebi mensagem aqui. As pessoas perguntando isso. As pessoas perguntaram, tem alguma coisa a ver com o corona, essa vacina? Eu falei, não explicamos. Fizemos até uma matéria explicativa depois para levar a informação adiante, né? Isso explica o porquê está sendo mais vacinado, né? Acho que o pessoal está procurando mais porque medo, né? A gente está vivendo esse tempo de medo e porque eu acho que às vezes existe esse fator confusional e algumas pessoas devem acreditar que realmente pode ajudar de alguma maneira, mas não. É para outro tipo de vírus. Mas que indiretamente ajuda, né, doutora Aline? Com certeza. Porque assim eu vou evitar menos internações com outros vírus. Então, na verdade, essa vacinação que foi até antecipada pelo Ministério da Saúde, ela vem com esse intuito, né? Sim. Vamos deixar as pessoas mais imunizadas para que a gente possa deixar mais livre os nossos sistemas de saúde de outras patologias. Perfeito. Muito bem, deixa eu dar um recado aqui da Piscina e Conforto, gente super bacana, você está acompanhando na imagem comigo, a Piscina e Conforto segue atendendo pelo WhatsApp, viu? Você pode acionar a equipe, né, da Equipe Conforto do atendimento pelo 999 18 8882, 999 18 8882, tem endereço na João Pinheiro e na Zona Leste, só que agora só pelo WhatsApp, tá bom? Fale com os profissionais da Piscina e Conforto e sigam eles também no Instagram, Piscina e Conforto Pocos. Para você que está chegando agora, doutora Aline Bonora, médica, e a doutora Yula Merola também, que já participou com a gente, né, bem no início dessa pandemia, né? E vocês têm em mente quanto tempo isso pode durar ainda? A gente falou aqui do tempo da vacina, né? É que a OMS, né, no começo, né, trouxe aí uma estatística voltada para o Brasil. Né? Depois os governantes, cada um traz ali números, né, que não batem também. Não dá para a gente tentar imaginar quando que isso pode acabar. Olha, Paulo, saiu ontem, fresquinho, saiu ontem um artigo científico, né, vamos falar da ciência, né, um artigo científico que essa pandemia, vamos falar, pandemia não é em quantitativo, né? Até para as pessoas pensarem que assim, a pandemia é quando a gente tem a doença espalhada no mundo inteiro, mas não precisa um N até considerável. N é número. N é número, N é amostra. Quando fala, né, a gente aqui, cientista falando, acho que todo mundo sabe o que você está falando. Até 2022. Até 2022. Até 2022 a gente vai continuar com essa situação. Não com esse isolamento. Isso numa escala menor, é claro. Isso, né? Isso. É o tempo da vacina, acreditando-se que. Mas aqui no Brasil também já saiu um estudo, saiu hoje de manhã um estudo, até uma publicação nacional, que o Brasil até setembro vai ficar nessa restrição. Tá? De isolamentos, distanciamentos. Até setembro ainda a gente vai ficar com essa situação de Covid. Nós estamos tendo que aprender muito com isso. Todos os profissionais, né? Vocês da área de saúde, nós do jornalismo também, né? Que faz parte dos serviços essenciais também, né? O pessoal que está trabalhando nos comércios também, que tem... Não está fácil para ninguém, né, pessoal? Não. Eu posso imaginar o que está todo mundo vivendo. Não tem uma classe, né? Eu acredito que mudou a vida de todo mundo. Em relação à questão de quanto tempo, fala-se muito, eu não sei se você viu, Yula, em relação a períodos de reclusão maior com períodos de convivência. Que é o 2022, né? Vai e volta. Não vai ser
estimativas, né? Que não vai ser o tempo todo nessa restrição de convívio social, mas a gente vai vivenciar momentos que não, está tendo muitos casos, agora vamos dar, é o que o ministro falava, né? Vamos dar uma apertada, depois vai se liberar, e isso tudo previsões, né? Então os órgãos competentes vão ter que ir avaliando de tempos em tempos, e isso muda diariamente. Sim. Não, agora a gente pode liberar, agora tem que restringir. Eu acredito que vai ser essa dança, né? Vai oscilar durante uns 2 anos aí. Muito bem, eu tenho o recado da Oralcim Implantes. Acompanhe comigo. Olha só, pessoal, recado da Oralcim Implantes, que está atendendo apenas com telefone para urgências e emergências. Precisou da Oralcim? Entre em contato no 99809-9155. Vou repetir, hein? 99809-9155. Em breve os atendimentos estarão normalizados. Oralcim Implantes, sua referência em implantes dentários. Oralcim Implantes, na Correia Neto 430. Nós vamos para o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com um plantão especial. Até já. De volta com o Plantão 47 especial aqui na TV Plan. Boa noite você nesta terça-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes. Todo mundo acompanhando esse plantão, tocando no assunto, né, mais falado do mundo todo, que é o coronavírus. Tem dúvidas? Acompanhe o nosso programa. Lembrando que daqui a pouco, às 11 horas da noite, tem a reapresentação também. E o programa fica disponível na nossa plataforma, tanto no Facebook como também no YouTube, tá certo? Eu tenho um recado do Prado Supermercado para você, lá na zona leste da cidade. Olha só que imagem bacana, estrutura super bacana e tem promoção todos os dias, viu? Amanhã você compra no Prado Supermercado, aproveitando e muito as promoções. Passa por lá, tá bom? No Jardim Itamaraty, o telefone é o 3713-2495. Hoje, como convidadas aqui do plantão, a doutora Iula Merola e também a doutora Aline Bonora. Bom, vamos entrar na questão, né, de como identificar o coronavírus. Né? A pessoa chegou lá no consultório, no pronto atendimento, né? Como que é feito esse trabalho de início durante o atendimento, doutora? Tá, primeiro é importante eu falar que esse vírus ele tem uma gama de sintomas muito vasto. Ele pode ter desde o paciente que a gente chama de assintomático, que é o portador assintomático do vírus. Você tem o vírus, mas você não está espirrando, você não está tossindo, não tem febre e você está infectando as pessoas. Por isso a importância que a gente agora preconiza o uso de máscara quando vai sair de casa, para supermercado, qualquer encontro ou convívio. Depois a gente tem os pacientes que a gente chama de oligossintomáticos. O que é isso? Que tem poucos sintomas. Ele vai ter uma tosse leve, um pouco de nariz escorrendo, pode ou não ter febre. Tá? Então a gente não tem um bloquinho que fala esse paciente tem corona e esse não tem. Não tem uma regra. Não tem uma regra, porque aí esse paciente pode evoluir e ter febre, tosse persistente, dificuldade para respirar, e aí que está a diferença. Como a gente não tem um tratamento específico para instituir desde o início dos sintomas, é isso que tem falado-se assim, desde o começo. Quando eu vou procurar o pronto-socorro? Quando eu estiver com esses sintomas de tosse, febre e começar a me sentir cansado, com falta de ar. Vou subir um lance de escada na minha casa, faltou fôlego, fui tomar banho, tá difícil para eu puxar o ar. Esses sintomas estão progredindo e aí sim é hora de procurar um pronto-socorro, porque aí nesse momento a gente vai avaliar a necessidade de internação ou não. Se você tiver com uma tosse leve, com uma febre leve, a gente só vai te examinar e vai falar, olha, realmente está com a tosse, está com a febre, não temos muito o que fazer, tome analgésico, faça repouso, se hidrate e faça um isolamento domiciliar, que é importante que as pessoas entendam que se estiver sintomas e estiver dentro de casa, a gente tem que evitar o contato e toda a precaução dentro de casa. Então, tentar ficar num quarto isolado, né? Não dormir com um companheiro, evitar fazer as refeições dentro de casa com a família, porque é um momento que você vai estar sem a máscara, então tem que comer nesse quarto que está reservado para você. E aí, quando progride para uma doença mais grave, a gente faz essa detecção e é importante que o que está acontecendo, as pessoas estão tendo muito medo, não sei se é uma oportunidade de eu falar aqui, claro, claro, de procurar o pronto-socorro por outros motivos. Então, assim, os infartos não deixaram de acontecer, né?
As pessoas que tiveram AVC, complicações de doença crônica, está acontecendo. Só que as pessoas estão com muito medo de chegar no hospital e ser infectado. Então, é dois lados de uma mesma moeda. Não é para ir se tiver coisa leve, mas emergência médica continua sendo emergência médica. Se você tem uma dor no peito, não subestima isso, né? Se você teve algum ferimento grave, não deixa para depois. Eu atendi esses tempos para trás uma paciente que ela sofreu um aborto, né, espontâneo em casa, e ela foi postergando isso com tanto medo de ir ao hospital, que ela chegou já no 4º dia, já com complicações e tal, com medo. Então, assim, se você esquece o corona, se você tem algum sinal e sintoma grave que te levaria antes a procurar o hospital, não fique com medo, porque todos os hospitais já se organizaram de uma maneira de que você é sintomático, você é detectado que é sintomático para o corona, lá na portaria. Então, você vai ser atendido em um local específico. Tem uma triagem, né? Tem uma triagem. Se você tem uma outra demanda, um outro sintoma que não tem nada a ver com isso, você vai para outro lugar. Então, assim, é importante você ir se realmente precisa e não deixar de ir, porque eu tenho visto isso acontecer também. Bate, é dentro daquilo que nós tocamos no começo do programa, né? Às vezes a falta de informação, as pessoas, né, os leigos, né? Eu também me considero um leigo, por mais que eu tenha lido muito, tenha acompanhado muito o noticiário, né? Mas nada melhor do que ter os profissionais de saúde aqui, né? Para poder, né, levar essa tranquilidade, né? Não deixar de procurar o médico também, né? É importantíssimo nesse momento, né? Para não deixar acontecer uma complicação, né? Como no caso, né, dessa paciente grávida. E aí, doutora Iola, e a questão do tratamento? É uma outra polêmica também, porque, né, medicamentos, né, estão sendo testados, né, estão trabalhando aí na vacina também, né, cloroquina, né, por último a Anitta também agora, Anitta também. Enfim, ivermectina. Ainda bem que virou tudo controlado. E aí, doutora, tá virando tudo receituário especial agora, esses medicamentos, né? Só de cogitar tem que colocar até para frear um pouquinho essa compra aí, né? A pessoa querer se automedicar, que é muito sério também, né? Que é o perfil do Brasil, né? Independente do coronavírus ou não, 80% da população se automedica. Dessas 80%, em torno de 30% vão se hospitalizar por intoxicação medicamentosa. Então, o perfil da nossa sociedade. Então, diante ainda desse medo, né, do desconhecido, então a Anvisa, o Ministério da Saúde, viu na sua responsabilidade, é pegar mesmo responsabilidade de cuidar da saúde, tornando esses medicamentos controlados, né? Então, vamos falar, já existem gamas de medicamentos sendo estudados para o uso dele no Covid-19, não é só a hidroxicloroquina, que a gente chama de antimalárico, mas a gente tem a relação também dos antivirais, nós temos também os anti-inflamatórios e também tem a história dos antipertensivos. Já existem no Brasil e no mundo 150 estudos andando à busca de um tratamento para a Covid-19. Mas o que teve mais repercussão, até porque a gente teve presidenciáveis falando, né, foi o hidroxicloroquina, né, a cloroquina. Ela já foi autorizada pelo Ministério, tá, Paulo? O Ministério da Saúde já distribuiu para todos os municípios do Brasil já têm esse medicamento disponível, mas com o seguinte critério: só vai ser dispensado pelo SUS, pela farmácia do SUS, para casos graves, que estão internados e que tenham seguido certos requisitos. Por quê? Ele causa muito efeito colateral. Um dos efeitos colaterais é a retina, né, lesão na retina, e o problema maior, até que depois a doutora Aline pode explicar, arritmias, né, problemas do coração. Então, tanto é que um dos pré-requisitos para você tomar esse remédio, você tem que fazer um eletrocardiograma e tomografia. Você tem que ter sugestividade. Tem que passar por um check-up ali antes de ser medicado, inclusive. Tem, porque é por causa da onda, né? Isso mesmo, a onda do eletro, você vê se a pessoa pode. E aí a gente tem outros poréns, né, Paulo? Porque assim, a maioria das pessoas que tomam esse medicamento ou estão no grupo de risco são idosos. Os idosos já têm hipertensão e diabetes, que também potencializam o efeito da hidroxicloroquina. Então é um medicamento muito perigoso. Não está evidências, e isso deve deixar bem claro, o Ministério da Saúde, quando ele liberou esse medicamento, ele pôs critérios, porque na bula dele não consta que ele é para tratamento de Covid. Então a gente chama assim, fora da bula. Então é mais uma indicação clínica. Off-label. Off-label, né? Então ele é uma indicação clínica do médico.
Tanto é que tem que assinar um termo de compromisso, porque ele tem efeitos colaterais. Esse medicamento, ele só está sendo usado para os hospitais e ainda não há evidências. Por que ele foi liberado para ser usado? Devido a que a gente chama pesquisa por compaixão. É engraçado esse nome. O que é pesquisa por compaixão? Explica pra gente. Me incomoda muito, mas a gente trabalha com isso, como aconteceu com a ZT. Hoje eu não tenho nenhum tratamento. É o que eu tenho para hoje. É o que teve mais evidências na pré-clínica, que teve maior resultados. Então eu estou com uma pessoa já entubada, uma pessoa que já está há mais de 15, 20 dias no hospital. Então eu vou tentar o que eu tenho. É mais ou menos isso. E foi o que tentaram no Brasil. Foi o que tentaram no Brasil. Nos Estados Unidos também. Também, né? no mundo inteiro está usando ele. Agora existem outros estudos com antirretrovirais que dá um resultado muito melhor. O resultado está sendo fantástico. Que a gente fala, gente, é pré-clínica. Não são dados robustos, porque em tempo de pandemia eu não tenho como cobrar dos pesquisadores, que a gente chama de robustez, de qualidade, de um número grande de pessoas testando esse medicamento. Então é o que eu tenho para hoje. Aconteceu isso com o AZT. O AZT, do medicamento AZT, é um medicamento usado para HIV. Quando ele foi lançado, década de 80 a 90, testaram ele no andar da história. As pessoas que estavam hospitalizadas nos hospitais foram experimentando o AZT. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Muita gente morreu por a toxicidade do medicamento, erraram na dose e depois foram ajustando. Por isso que a gente fala que é uma pesquisa um pouco que a gente vai aprendendo com o curso da vida. E aí entra a importância do médico em administrar, né, essa medicação durante o tratamento, né? Além dos efeitos colaterais que a Iula já falou, eu penso também que a gente tem que pensar na coletividade, né? A gente tem medicamento, mesmo que se a gente tirar, não, o efeito colateral no jovem pode ser leve, eu vou passar por isso. A gente não tem medicamento para todo mundo, então é a consciência do indivíduo. Eu tô com uma gripe leve, né? Isso aconteceu no começo, ainda quando não estava restrito a hidroxicloroquina. Aí foram às farmácias e compraram. Acabou. Então essa pessoa não pensou no indivíduo que realmente precisaria e que teria uma boa oportunidade de usar o medicamento, Sim. né? Então eu acho que a gente tem que ter mais prudência e racionalizar, né? É natural, gente. A gente age pelo medo. Quando a gente está acuado, a gente tenta, né, do ser humano, tentar buscar alguma proteção para si, mas agora a gente já está numa fase com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de estudo, Sim. né, então acho que dá para acalmar os ânimos e esperar o que realmente os estudos estão falando para a gente usar, mas tem se usado sim, né? Já nos hospitais, os pacientes que estão internados estão usando. E a gente faz a pergunta, Paula, 85% da população vai ser assintomático ou sintomas leves. Uhum. É necessário tomar esse remédio que tem tantos efeitos colaterais adversos? Porque, assim, essa coisa meio justifica, assim, eu estou falando como opinião farmacêutica, a gente avalia muito os efeitos colaterais dos medicamentos, ele veio para minimizar os impactos disso no casos graves. Mas nos leves, se eu posso usar um analgésico, é justificável? Não. É um risco que eu acho que a gente não precisa pela pouca evidência que nós temos dos medicamentos. Eu acho que a gente tem pouca evidência para ficar usando ele com uso irracional, porque depois as consequências disso a gente não sabe. Né? Não dá para a gente imaginar. Não. Eu tenho um recado da Copergor aqui em Poços de Caldas. Pessoal, que história bacana tem a Copergor, né? Uma cooperativa feita somente por mulheres. Fantástico, né, Iula? Acompanho o trabalho das meninas e é sensacional. 11 anos já de história aqui em Poços de Caldas. E você pode contribuir com o meio ambiente. Sabe de que maneira? Acionando a Copergor aqui em Poços de Caldas. Lembrando que acima de 10 litros, em primeiro lugar, elas vão até vocês. Elas vão até vocês através da Copergor. Basta acionar o WhatsApp 98862-6665. Você vai descartar o óleo corretamente, vai contribuir com o meio ambiente e acima de 10 litros você pode trocar por produtos de limpeza. Copergor, na rua 13 de maio 85, no Jardim América. Vou repetir o WhatsApp, hein? 98862-6665. Meio ambiente também tem muito envolvimento com a questão da saúde, né, Iula? Faz toda a diferença, né? Tem. A gente falou isso, até teve um Fórum Econômico Mundial já falava economia, saúde e meio ambiente. A gente tem que pensar nessa tríade. Tem que pensar. Tem que pensar.
Tem uma frase que eu falo muito, Paulo, para todo mundo, assim, eu quero que volte como é que a gente era antes. Não, eu não quero esse mundo que a gente... Essa consequência do mundo que a gente estava vivendo, a gente está vendo agora. Nós estamos plantando isso, né? Estamos. A gente tem que olhar... Colhendo, né? Isso, plantamos e agora estamos colhendo. Colhendo. Muito bem observado. Eu entendo, a gente vai voltar ao normal, a gente vai, mas olhando para frente e não vendo e aprendendo o que a gente fez. Porque os impactos ambientais que nós causamos... O micro-organismo sempre existiu, gente. Ele só está se adaptando ao impacto ambiental que nós fizemos. E saiu dos animais, né? Então. A gente E acabou agora estamos colhendo, vivendo né? isso. É um ecossistema, né? A gente não está sozinho, né? Não. Faz parte de um todo. As bactérias estavam aqui antes da gente, né? Agora, dessa história toda, nós estamos falando, claro, da saúde. E você citou meio ambiente, saúde, coloco aqui a educação. Educação. E de certa forma também a economia. A economia. Pensando macro, doutor Iula, estão olhando com tudo isso nesse momento que nós estamos vivendo? O debate está voltado também para as outras questões? Eu vou falar a minha opinião. Claro, é importantíssima a sua opinião. A minha opinião, eles usaram essa pandemia, politizaram e polarizaram, e não fizeram as estratégias. A gente está vendo em outros países mundiais que quando sentou na mesa, educação, saúde, meio ambiente e economia, eles já saíram da pandemia. A Alemanha está dando um show. A Alemanha, a Nova Zelândia, modéstia à parte, gente, onde as mulheres foram as líderes, elas conseguiram sair. Aí a gente... As mulheres dominaram o mundo já faz muito assim, tempo. Elas deram experiência o quê? O que elas fizeram de diferente? Nada. O que elas fizeram? Quando elas montaram o comitê delas de enfrentamento, elas não montaram sua saúde. Elas sentaram com a sociedade civil, a empresa privada e o governo. Sentaram e juntos fizeram os comitês de enfrentamento. A gente tem que fazer isso junto. E eu falo, quando a gente senta todo mundo junto e trabalha com ideias, a gente sabe enfrentar melhor isso. Esse foi um dos erros que nós do Brasil pecamos, tá? Porque isso até isso eu falo, a gente fala muito da área de saúde pública, a gente viu essa pandemia chegando e a gente não se preparou quando devia. Mas não é uma coisa do mundo? O mundo não se preparou? Não. Nós vamos pegar aqui. A Itália ela é um patinho feio também na Europa. A Itália não é um país tão poderoso, como se a gente pegar a Espanha e a própria França, por exemplo. Né? E a quantidade de mortes que nós tivemos na Itália, por exemplo. A impressão que dá, Nova York. Quantas pessoas morreram em Nova York? Que é a cidade mais rica que essa. Então, a ideia é que o mundo não estava preparado para isso, né? Subestimaram o vírus? Subestimaram o vírus. E vou te falar. Continuam subestimando. Na verdade, ninguém está ouvindo a ciência. A ciência está falando disso desde 2005. Desde 2005? Desde 2005 já tem artigos científicos falando do Covid-19. Tá? Já vem falando disso, que a gente ia chegar numa grande pandemia, que a gente não tinha noção. Quando teve a SARS, né? Falavam verdade, muito... 2005, por aí, né? Por aí, em 2005, quando a gente esteve na SARS, achou que era uma coisa da China, avisou os cientistas, gente, vamos nos preparar, esse ecossistema, esses impactos ambientais, alterações climáticas, a gente vai ter outra pandemia daqui a 10 anos. Isso já era. Isso já era discutido. Já é, mas... O assunto tá bacana demais, eu tenho que chamar mais um intervalo. Antes eu vou falar, olha só, pessoal lá na Zona Leste, tem a Terra Gás e Água que está atendendo também neste momento de pandemia. Para você não sair de casa, eles fazem a entrega, viu, da água mineral e também do gás de cozinha, tá bom? É só acessar o 3712-8909, atendimento de segunda a segunda, até mesmo nos feriados, tá certo? Tem o WhatsApp também, 999-22-3616. A gente volta daqui a pouco. Até já. De volta com o terceiro bloco aqui do Plantão 47 Especial, nesta terça-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes. Você acompanhando a nossa programação, hoje com a presença da doutora Aline Bonora e também da doutora Iula Merola. Manda sua mensagem aqui no nosso Instagram e também no facebook.com/tvplanweb. Olha, gente, a Ótica Contato está com as portas fechadas neste momento, mas eles estão entregando, tá bom? Via agendamento. De repente você quebrou aí, né, o seu óculos, está faltando, né, aquela lente de contato, é só entrar em contato com eles, literalmente em contato, né? 9150 4666. 9150 4666 é Ótica Contato, é parceira aqui do Plantão. E é impressionante, porque até mesmo o setor
setor comercial teve que se adaptar a esse momento que nós estamos vivendo, né? Acho que as pessoas nunca usaram tanto um aplicativo para fazer contato uma com a outra e em total segurança, né? Sim. As novas formas que a gente vai ter que trabalhar não é só no comércio, a gente está falando da educação, O né? mundo não vai ser mais o mesmo. Não. E assim, a gente se lembra que a gente já vinha conversando do teletrabalho, sim. a gente já vinha discutindo de diminuir os espaços de trabalho e fazer home office. Eu acho que agora a gente aprendeu a fazer um rearranjo disso. Eu acho, em minha opinião, que muita empresa, após, que eu falo que não existe pós-pandemia, pós esse isolamento, né, restrito, a gente diminuir, ficar mais no distanciamento, vai mudar a sua forma de trabalhar. Vai mudar, com certeza. Eu tenho quase certeza que muita gente vai manter muitos colaboradores home office. E vai aumentar muito esse leque de delivery ou de entrega. Me ajuda aí. Que não, as pessoas que não tinham acesso a aplicativos, por exemplo, é muito fácil, né, hoje elas estão, de certa forma, se atentando à facilidade que isso traz para o nosso dia a dia. Em grandes centros, né, aplicativos já são usados ali para pedir comida e por aí vai, né? Mas é bom, tecnologia ela está mostrando para a gente também o lado bom da tecnologia agora. Isso. É bacana, eu fui no centro, passei de carro esses dias e eu vi que a maioria das lojas colocaram o número de WhatsApp. Então, se você, por exemplo, tô precisando de uma calça para o meu filho lá, criança, passei em frente a uma loja de roupa infantil, tá lá, acesse nosso número, a gente entrega, você pede, eu preciso de tal calça, de tal número. Então, acho que isso facilita e deve continuar, né? Eu gostaria. Porque isso, para mim, é uma facilidade. Nossa, traz aí uma calça. Academia, se a gente parar para pensar, já estava cheia um tempo atrás de aplicativos para academia. Sim. Só que as pessoas tinham preguiça de acessar os aplicativos. Agora, né, que as academias estão impedidas de trabalhar nesse momento, o que está acontecendo? Está todo mundo partindo para isso. E está vendo tanto que é bacana. Né? Então é o momento de se reinventar realmente no mercado. Se reinventar. Né? E, de certa forma, o isolamento ele é fundamental, doutora, nesse momento. Eu acredito que sim. Se a gente não tem a vacina, o que a gente já debateu no começo, a gente vai fazer roleta russa. Né? Aí, em questão de quando deve voltar e como deve voltar, a gente tem que escutar quem se debruça em cima disso para estudar o que realmente deu certo e o que não deu, né? E aí, órgãos superiores, OMS. Concorda, doutora? Concordo. E mesmo quando a gente voltar com restrições. É isso que a gente comenta, lendo artigos científicos, né? Até faço parte de um grupo de pesquisa que está no Brasil discutindo isso, que a gente fala, a gente vai voltar com restrições, usar máscara. Eu ia tocar nesse assunto, até para complementar o seu comentário, que eu acho que tem tudo a ver. Se a gente pega alguns anos atrás, você vê uma matéria lá na China, os chineses já usavam máscara antes do corona, antes do Covid-19. Né? E aí? Isso vai ficar, será, também? Até me complementa, tá, doutora Aline, se eu estiver errada, mas isso a gente está falando como saúde. Se todos nós, quando tivéssemos doente, esquece o corona, qualquer doença... Infecto contagiosa. Andasse na rua de máscara, a gente estava protegendo a você ou outro. Isso já é uma cultura lá da China, oriental. Da Coreia, oriental, né, do Japão. A gente já vê que é uma forma de respeito ao outro. Tá? Eu estou gripada, então eu vou me colocar uma máscara para eu poder proteger até no tossir, no espirrar. Já faz parte da cultura deles. Já, né? Porque você está em ambientes públicos e aglomerados. Eu estou falando de um transporte público, eu estou falando de um ônibus, eu estou falando de um metrô, né? Imagina lá, vamos pensar num ônibus lotado, eu estou lá gripada, doente, H1N1, viu, gente? A gente está todo mundo preocupado com coronavírus. Eu também tenho outras patologias que também causam mortalidade, letalidade. Imagina, eu estou lá dando ônibus, espirro, tosse, e aí faz aquelas partículas, né, saindo. Então é uma forma de proteção. Eu acredito, pelo que a gente anda lendo, Paulo, que assim, a gente vai abrir, vai ter uma diminuição do isolamento, a gente vai começar distanciamento mais gradativos, como a própria Elina falou, de blocos, usando máscara e diminuindo o número de pessoas juntas. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo. Assim, um cinema, que se cabe a 1000 pessoas, eu vou ter que restringir para menos, para ter mais espaçamentos. Essa discussão já tem um documento, tá? Já está disponível na internet. A União Europeia já elaborou um documento já dizendo as diretrizes para você abrir para os países da União. São 180 países que já assinaram, onde ele fala isso. Abrindo, as escolas vão espaçar, então ele já vem dizendo como é que a gente tem que voltar até ter vacina. Muito bem.
Tem um recado aqui muito bacana da Postos Print para você que está me acompanhando. Olha só, nestes dias difíceis, a Postos Print entrou com uma campanha legal, gente, a campanha Quarentena Solidária. Eles estão arrecadando roupas, agasalhos, cobertores, alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Esses produtos serão destinados a famílias e instituições de caridades aqui de Poços de Caldas, tá bom? Se você não pode ir até a Postos Print, fique tranquilo, porque eles vão até vocês. O telefone é o 3713-6561, 3713-6561, é a Postos Print ali no edifício Manhattan. Eles estão também com as portas fechadas, mas estão atendendo via WhatsApp também, para facilitar a vida de todos, tá bom? Postos Print é parceira aqui do Plantão 47. Eu vou tocar agora, né, na área de vocês, os profissionais de saúde. Eu imagino que não deve ser fácil, porque vocês estão o tempo todo, né, num ambiente hospitalar, num ambiente ali onde as pessoas, né, têm que passar por lá para serem cuidadas. E aí, doutoras, a Yula já esteve aqui em uma outra oportunidade, a gente chegou a falar sobre isso, né, dos servidores, das pessoas que atuam nesse segmento. Como vocês têm lidado com esse dia a dia? Porque eu imagino que a pressão psicológica é muito grande também. Bom, vou colocar muito meu coração aqui, claro, e falar o que eu sinto. Primeiro, assim, eu não gosto desse termo heróis da saúde, porque a gente não é herói. Né? Dá a impressão que o herói não morre e o herói está lá, e se o herói está cuidando da gente, eu não preciso me cuidar, eu não preciso pensar no próximo, tem alguém para cuidar desse problema. Eu detesto esse termo porque parece que distancia. A gente, eu falo por mim, eu fiz essa escolha, né? A gente faz um juramento, claro, e eu tô aqui por conta disso e vou continuar, mas não é fácil. A gente, por exemplo, eu tenho um filho pequeno, tem colegas de trabalho, enfermeiros, técnicos de enfermagem que têm pais que estão no grupo de risco e que moram com essa pessoa. Então, além da gente ter o medo da gente, o medo maior é de infectar os nossos familiares. Né? Então, isso gera uma angústia tremenda. Eu tenho amigas que têm filhos pequenos que já saiu de casa, está morando num hotel, está sem ver seus filhos há um bom tempo, só vê pela internet, com medo de infectar. Né? E aí a gente sabe que a classe médica a gente consegue se virar, a gente consegue pagar uns dias de hotel. E aí eu fico muito preocupada porque eu acho que isso já deveria estar sendo pensado e preparado. O Poços de Caldas ainda não está vivendo um momento que a gente vê na TV, que realmente a gente atende vários casos o dia inteiro e a exposição dos profissionais é muito grande. A gente ainda não chegou e espero do fundo do coração que a gente, com essa quarentena, não chegue nunca. Mas aí eu fico pensando, nesse momento que chegar esses profissionais, eles vão ter que voltar para casa, né? Eu vi uma reportagem de um profissional lá no Rio de Janeiro que ele está ficando no terraço para não encontrar com a mãe dele, que tem uma doença pulmonar e é de idade, e ele nem passa pela casa dele, ele dorme no terraço. Então, acho que é aquela frase, né? Quem vai cuidar de quem cuida? A gente já está se expondo tanto, não tem herói, eu não acho que ninguém é herói, a gente é de corpo e sangue igual todo mundo, a gente tem medo, a gente psicologicamente se sente pressionado, deprime, chora, surta, melhora. Como parte. Todos, né? A gente não está ali igual o heroíno, não está. Então, o mínimo que tem que ser feito é olhar para a gente como ser humano. Essa pessoa que não vai ter para onde voltar depois de um plantão corrido, que está com medo de contaminar seus familiares, e aí? Não vai ter uma parceria público-privada? Os hotéis estão fechados, será que não dá para acolher esse pessoal? Será que não dava para pensar um pouquinho? Nessa parceria. Tem hotéis que já estão dando descontos para profissionais da saúde, então... Mas tem gente que mesmo com desconto não vai conseguir pagar, né, Yula? Então, talvez seja um momento oportuno de programar, né? De planejar o que vai ser feito se esse momento chegar. Olha, fica aí uma dica, né? A iniciativa privada, né? Poços de Caldas é uma cidade turística, os hotéis estão todos parados, né? Acho que a colocação da doutora é sensacional. Será que não tem nenhum dono de hotel aqui na cidade, né, que pode, né, abrir isso para os profissionais de saúde? Sim, né? Isso está acontecendo em São Paulo, nos Estados Unidos, está acontecendo também. Já reservaram hotel para isso. Para isso, até né? para você não transitar, né? Porque, na verdade, como a Aline falou, né? Nós estamos na linha de frente, eu também não considero, não acho isso herói. E a gente está exposto, a gente é humano, a gente Você tem essa exposição também no seu trabalho, né, Yula? Tenho, né? Porque assim, eu não sou uma doutora, né? Sou médica como ela, mas eu estou dentro de um ambiente, assim,
a exposição da doutora Aline é 99,9%, a minha se for 10%, mas eu estou num ambiente hospitalar. Então, estar num ambiente hospitalar, você transita. Mas assim, eu falo com outras bactérias, outros vírus. Mas eu penso muito também em outro grupo que eu falo muito, que são a enfermagem. Sim. A enfermagem, assim, além dela trabalhar, às vezes, aquele horário 12/36, ela no outro dia ela está em outro emprego. Então, a gente tem que pensar nesse profissional também da ponta, né? Que eu falo que é o técnico de enfermagem, o enfermeiro. Sou farmacêutica, gente, eu sei, mas eu tenho que olhar para esse público, esse grupo, esse profissional está tão na linha de frente, que é o enfermeiro, que é o técnico, que assim, que está todo mundo com angústia. No começo, eu e a Aline, a gente se conhece, nos primeiros dias a gente sentava e chorou. Falou assim, eu não sei, eu estou com medo. Tanto é que a minha família saiu de casa. Com medo, porque eu estou num ambiente que é a porta de entrada, eu com medo de chegar em casa e um vacilo nosso, né? Se contaminar. E a gente falou assim, a gente até brincou, vamos alugar um apartamento juntas para a gente poder não transitar e até ajudar o próximo. Aí eu gostei muito do que ela falou. A população também tem que fazer a parte dela. Vamos todo mundo como sociedade aproveitar, eu gostei muito do que você falou, Paulo, da solidariedade, da cesta básica, vamos aproveitar isso também da solidariedade e da transmissão, evitar isso, que a gente trabalhando isso junto, a gente com certeza como Poste Caldas a gente vai conseguir enfrentar isso muito legal, mas todo mundo junto. Todo mundo junto. Todo mundo junto. O momento é de união. Eu vou lá para a Tipel, gente, que segue também com atendimento via WhatsApp. Isso mesmo, você, né, tem criança em casa, aquele momento, né, a criançada já não está aguentando mais ficar em casa, essa é a mais pura verdade, não é isso? Pode passar, meu grande amigo Márcio, lá na Artipel, olha só que legal, tem kit para slime, eu comprei essa semana, eu cansei de fazer slime lá em casa essa semana, viu? Tem também as massinhas, tintas, lápis e muito mais, né? Os filhos da Ilha já estão na Europa, né, tá estudando lá, mas eu acho que ela está preocupada também, né, de qualquer maneira. Gente, entre em contato com o WhatsApp da Artipel, 98468-83833, 98468-3833. Eu estou na fase agora, né, do EAD, do ensino à distância para criança. E aí é um outro desafio também, né, para os pais que estão em casa, tendo que lidar com isso, né, e está sendo um desafio também para os colégios, para as escolas, né, para os professores. Principalmente enfim. Para os professores se sentem pressionados em questão de produzir, não perder o emprego. Sim. E uma coisa nova, você taca no colo do professor uma responsabilidade que ele não tinha, às vezes, acesso à tecnologia, não tinha preparo para isso, né? E pegou todo mundo de surpresa também. E acesso à internet é uma coisa, né? Isso a gente pode falar que a gente trabalha com isso. A gente fala assim que todo mundo, a maioria da população tem acesso à internet. A gente tem que saber que tipo de acesso de internet. Para redes sociais é uma coisa, para uma plataforma é outra. Sim, com vídeo, né? Com vídeo, com aula, né? Essa aula remota, né? Porque a gente também tem essa confusão, aula remota e aula EAD, né? EAD é aquela bonitinha que a gente tem a plataforma bonitinha. O remoto é essa quando eu ligo essas plataformas e começo a ter aula com os alunos. A gente não foi preparado para isso. E uma coisa é o adulto, outra coisa é a criança ter que ter, né, toda essa concentração ali de frente a uma tela, né? Não é fácil não. Eu torço para o Ministério, para a Secretaria de Educação já começarem a estar fazendo esse planejamento para não ter tanto impacto na perda desse ano letivo. Vamos ver o que vai acontecer, Vamos ver. Eu como mãe de criança, pensando assim, adultos é um universo diferente. Com Agora, certeza. Crianças pequenas, eu não me preocupo muito se nesse momento ele está deixando de aprender conteúdo. Acho que a gente tem uma oportunidade ímpar de estar com os filhos agora e estimular outras habilidades e o próprio afeto que a gente às vezes vive numa vida tão corrida. Então, eu acho que os pais têm que acalmar um pouco o coração, porque o que menos importa agora é se a criança está lá fazendo a multiplicação certa. A matemática ele está aprendendo lá. É claro que assim, a gente vai, na medida do possível, colocando isso na rotina deles, mas não com uma obrigação ferro e fogo, e aquilo tem causado muita angústia, né? Será que meu filho está aprendendo? Mas calma, será que é isso que é o mais importante? Também não se culpa, você não é educadora, você está complementando. Isso, e muitos exatamente. Pais não têm essa condição de saber que é isso, né? Alguns pais de família simples. O momento é de entendimento. Eu tenho aprendido a cada dia. Né? Todos tenho nós, né? pensado mais antes de falar. Né? O prefeito esteve aqui esses dias participando ao vivo com a gente.
né, e eu fiz questão de encerrar o programa, né, de falar que o momento é realmente, né, de pensar muito, né, de olhar para todos os lados e ver o que está acontecendo, porque não está fácil para ninguém. Está todo mundo sob pressão, né, os políticos, os profissionais de saúde, profissionais de imprensa também, né, o pessoal que tem que sair de casa cedo. Não tem como, né? Nós estamos vivendo e vamos ter que nos adaptar a isso. Eu vou lá para a Sertaneja. Gente, olha só, compras acima de R$ 49,90. Preste atenção, hein? Compras acima de R$ 49,90. A Sertaneja entrega gratuitamente em toda a cidade, tá certo? Tem Chromecast, tem notebook, tem videogame, são diversos produtos interativos. É só ligar no 3722-2751. Este número é o WhatsApp também. 3722-2751. Eu vou para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com a parte final do plantão. Até já! Muito bem, de volta com a parte final do plantão, só para despedir de vocês realmente, e eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse programa, né, fica disponível nas nossas plataformas, no YouTube e também no Facebook. Eu quero agradecer a presença das nossas convidadas, doutora Iula Merola, muito obrigado pela presença. Nós vamos falar mais vezes ainda, eu espero que da próxima, né, essa pandemia já esteja, né, chegando ao seu fim. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você, obrigada a todos. E que a gente espera que a gente consiga passar dessa pandemia juntos. 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 O momento é de união. De união. Momento é de união. De união. Eu acho que a gente tem que trabalhar juntos de união, que a gente vai conseguir passar muito bem por essa fase. Quero agradecer a médica, a doutora Aline Bonora, também pela participação aqui no plantão. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Tá bom? Gente, eu volto amanhã ao vivo, no Manhã Show da Band, às 9 horas da manhã, eu e Luciana Abreu, aqui pela TV Plan e lá nos 90,3 da Band FM. Meio-dia tem plantão da tarde e à noite o plantão 47 ao vivo. Até lá!